A continuidade racionalista, a arquitetura contemporânea no Brasil. Alphonse Reyre foi um arquiteto francês que teve sua formação e maior parte de sua carreira trilhada no Brasil. Começou a trabalhar na prefeitura do Rio de Janeiro, onde fez a maioria de suas obras. Reyre possui uma influência direta de Le Corbusier, Lúcio Costa e também Niemeyer. Ele não foi um inventor de formas, mas seguindo o princípio de equilíbrio entre funcionalidade e estética, conseguiu criar o seu próprio estilo. Em todas suas obras, Reyre sempre preservou sua crença no racionalismo, mas aberto à plasticidade que vinha de Niemeyer. Algumas de suas obras demoraram anos para ficarem prontas, devido à falta de fundos do governo. Outras foram finalizadas, mas de forma totalmente indevida. Reyre foi amplamente criticado por seus colegas de profissão. O conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, foi projetado pelo arquiteto Afonso Eduardo Reyre, em 1947, com função abrigar funcionários públicos do então Distrito Federal. A construção é localizada no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A obra compõe a fase social da arquitetura de Reyre. A estética e os princípios defendidos por Le Corbusier se fazem sentir nesse projeto, desde o cuidado com as tecnologias aplicadas na construção, na economia de meios utilizados e nas preocupações funcionais estreitamente relacionadas às soluções formais, como o controle de luz e da ventilação, e também a facilidade de circulação do ambiente. Na concepção arquitetônica do complexo, que contém 328 unidades, cada obra é definida por um volume simples, onde a forma indica diferentes funções. O paralelepípedo destina-se aos prédios residenciais, o prisma trapezoidal aos edifícios públicos e as abóbadas às construções desportivas. A intenção é manter a vista da Baía de Guanabara para todos os apartamentos, o que leva Reyre a projetar uma grande construção sobre pilotes, que dribla o declive natural da área pelo uso de passarelas e faz com que não haja necessidade do uso de elevadores. O Teatro Popular Marechal Hermes, atualmente conhecido como Teatro Armado Gonzaga, também do arquiteto Eduardo Afonso Reyre, foi tomado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural em 1989. Ele foi criado como parte de uma iniciativa para levar cultura aos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. Implantado então como objeto isolado no centro de uma quadra, o conjunto do edifício e praça é um exemplar na arquitetura moderna carioca. Um teatro popular, localizado em bairro pobre do Rio de Janeiro. Uma obra importante do arquiteto, em que existe uma funcionalidade e todos os elementos arquitetônicos estão em harmonia. Encontra-se, então, o uso do branco no edifício com detalhes em outras cores, no caso, a utilização da cor azul, que também é uma característica do movimento moderno carioca. Há, então, a integração entre arte e arquitetura, que foi amplamente utilizada nas obras de Reyre e também está presente nos painéis laterais do teatro. O Colégio Experimental Paraguai-Brasil de Reyre mostra a destreza com que ele manipulava o espaço, a escala e também a proporção. No projeto, que foi idealizado em 1952, mas só veio a ser concluído em 1964, após a morte do arquiteto. Alguns itens da obra, como o auditório, o ginásio e também a piscina, não foram feitos, e a maioria de seus pilotes hoje em dia está ocupada. Mas ainda assim, ele carrega o legado de uma grande potência de concreto aparente, com proporção, pilares e pilotes de tamanho considerável, além da planta livre, o que configura uma das maiores obras que carregam a essência modernista. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, também do arquiteto Afonso Eduardo Reyre, foi construído entre 1948 e 1949. Nessa época, a ideia era construir um espaço que fosse criado propriamente para acervos, deixando de aproveitar os antigos casarões e espaços, como era feito com os museus de arte clássica. A arquitetura desse museu é composta principalmente por vigas, pilares e vãos muito imponentes. E a cobertura do local consta com diversas alturas de pé direito, que foram pensados especificamente para o posicionamento de algumas obras, que constam com tamanhos diferentes. Há também um pavilhão, onde se encontram as obras, e nele é anexado um edifício com retângulos em L, que contém o bar e restaurante. Há também um outro edifício de forma irregular, que conta com um espaço para o teatro. Outro grande arquiteto dos anos 90 foi Jorge Machado Moreira, o qual carregava o princípio do utilitarismo e plasticidade. Porém, diferente de Reyre, era crítico ferrenho de Niemeyer. O Instituto de Puericultura da cidade universitária do Rio de Janeiro, do arquiteto Jorge Moreira, que nasceu em 1904.
Ele foi diplomado pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1932. Inicialmente, com a denominação Instituto Nacional de Puericultura, ele foi criado em 13 de janeiro de 1937 e, por proposta do professor Joaquim Martagão Gesteira, foi incorporado à então Universidade do Brasil. Ele está localizado na cidade universitária do Rio de Janeiro, num complexo cuja arquitetura é de Jorge Machado Moreira e do paisagista Roberto Burle Marx. E nessa obra vê-se traços de Niemeyer e Lúcio Costa, no uso de brise soleil e marquise de abóbada, mas se inspirando provavelmente no pedregulho. Rino Levi também foi um grande arquiteto dos anos 90. Foi menos sensível a Le Corbusier, diferente dos outros. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo foi a sua primeira obra que realmente chamou a atenção. Ela foi feita de forma moderna e simples, com alternâncias de volumes e luzes. Os arquitetos desse período buscavam sempre o equilíbrio entre a funcionalidade e a estética, alguns mais do que outros. Enquanto uns estavam abertos para seguir o progresso, outros preferiam conservar aquilo que já funcionava. Mas em todos, a originalidade e a identidade teórica e prática foram marcantes.